Boa tarde, galera do nono ano. É um prazer estar com vocês mais essa tarde para que nós possamos aí contemplar as nossas habilidades dentro da aula de história. Nós já pedimos licença para poder entrar na sua casa e compartilharmos esses conhecimentos necessários que os estudantes precisam. Nós também já iremos cumprimentar os professores, parceiros e guerreiros que já estão aqui no chatinho, já nos desejando uma boa tarde. Professor José Maria, professora Nilza e outros professores que já estão nos acompanhando. Galerinha, já fique a postos aí com seu caderno, com seu material, porque a nossa história está apenas começando. Antes de nós começarmos a aula de hoje, eu tenho um recadinho para vocês. Na verdade, é um estudante chamado Joshua que vai nos dar um recadinho. Já era para ele ter nos dado esse recado já o ano passado, não foi possível. Então, agora, antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos ver o que o Joshua vai nos dizer sobre o meio ambiente. Também é muito importante. Joshua, é com você. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, o meu nome é Joshua Rodrigues, eu frequento a escola Radla Feres e hoje eu vou falar sobre o tema do meio ambiente. Bom, para quem não sabe, o meio ambiente envolve todas as coisas com vida e sem vida. É composto por toda a vegetação, animais, micro-organismos, solos, rochas e atmosfera. Também fazem parte do meio ambiente os recursos naturais, como a água, o ar e os fenômenos físicos do clima, como energia, radiação, descarga elétrica e magnetismo. A preservação do meio ambiente depende muito da participação de indivíduos da sociedade. Significa cuidar e preservar todo o sistema para que gerações futuras possam desfrutá-lo. Mas infelizmente muitas pessoas não pensam nisso, e com isso acaba gerando desmatamento e a extinção dos animais. Mas é claro que não podemos deixar de ressaltar que a origem de tudo isso foi quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil juntamente com as grandes navegações, onde o intuito de todos era colonizar e conquistar o território brasileiro. E com a conquista, o mundo foi evoluindo e sendo urbanizado. O passado não é tão diferente quanto hoje. Primeiro surgem os madeireiros que exploram as árvores mais nobres e, portanto, mais valorizadas e caras. Depois vêm os pecuaristas e fazendeiros, derrubam a floresta, queimam e lá está o campo desbravado, semi-pronto para sua utilização comercial. Mas nós podemos evitar isso usando simples métodos, como os 5 RS: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. E não é só isso que devemos fazer. Temos que parar de jogar lixo na rua ou poluir o meio ambiente para que possamos viver em um lugar saudável. É isso, pessoal. Falou! Recado interessante, não é verdade? E olha como a história também colabora para nós entendermos aí a depredação do meio ambiente. Muito legal, os professores já estão chegando, professor Maurício, professor Itamar, professor Luiz Carlos, professora Maria. Olha, muito legal nós estarmos juntos aí nessa parceria. Vamos então começar a aula de hoje. Parabéns ao Joshua, ele é lá da Escola Radla Feres, em Carapicuíba, com a professora Edna. O pessoal está lá acompanhando o Centro de Mídias. Parabéns, Joshua, e olha, faça engenharia ambiental, porque você é um excelente ambientalista, viu? Parabéns! Tema da aula de hoje na tela. América Latina, escravismo e período joanino, século XVII ao século XIX. Nós vamos explorar um pouco sobre essa questão da escravidão dentro do período joanino, né? Nós sabemos que o Dom João VI, com a família real, veio, né, em 1808 para o Brasil. A galera aí do nono, que foi o 8º ano, o ano passado, explorou essa temática junto com a professora Janaína e o problemão que deu para alocar e estabelecer a família real no Brasil. Portanto, esse é o tema da aula. A habilidade também está na tela. A habilidade 14, discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira no final do período colonial, identificando permanências na forma de preconceitos, estereótipos e violência sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas. Nosso objetivo será
compreender processos históricos das independências na América Latina, discutir as permanências nas formas de preconceito contra a população indígena e africana no Brasil no período colonial e no contexto das independências da América, e compreender as principais transformações realizadas no período joanino no Brasil e sua contribuição para a expansão do escravismo também no Brasil. Para nós iniciarmos a aula de hoje, daremos 2 minutos para que vocês possam responder à questão disparadora. O que foi o sistema colonial? Dedinho no teclado, 2 minutos, participe. Voltamos para a interação. Aqui os estudantes estão respondendo, né, através aqui dos professores. O professor Francisco nos traz as respostas dos estudantes. Sistema colonial, apropriação de novas terras descobertas pelos europeus. Aí nós temos a professora Márcia, que vai nos trazer as respostas dos estudantes. O comando de um país sobre o outro, controlando o seu comércio, as regras, etc. A professora Mônica diz que perto do que o Brasil era colônia, explorado por Portugal. É mais ou menos isso que ela está querendo dizer, a resposta do estudante, que o Brasil foi e foi um exemplo de colônia de Portugal. A professora Tânia Maria vai nos dizer forma de controle da metrópole sobre a colônia. E uma galera aqui de estudantes que estão respondendo aqui, muito legal. Professora Viviane, sistema em que há uma relação entre colônia e metrópole regida pelo pacto colonial. Olha como a galerinha aprendeu muito bem essa questão do pacto colonial, do sistema colonial, que eles já vieram estudando aí desde o 8º ano. Legal? Para nós situarmos no tempo histórico esta aula, nós iremos para a próxima tela. Na próxima tela, nós vamos ter 2 mapas interessantes e significativos. Do lado esquerdo, nós vamos ter um mapa dos vice-reinos espanhóis. Foi dessa forma que a América, a América Latina, a América Espanhola foi dividida. Os espanhóis controlaram esse espaço, todo esse espaço de vermelho, estabelecendo vice-reinados. Havia vice-reis que governavam esses territórios em nome do rei da Espanha e dos seus interesses. Do lado direito, nós vamos ver como que esse território ficou
a partir das guerras de independência da América. E nós temos aí uma série de aulas preparadas sobre a Guerra do Paraguai, desde aí o início, e aí nós vamos ver os conflitos que ocorreram aí nessas regiões, ok? Então, nós estamos voltando, vamos lá, aí galera, nós estamos voltando então para o mapa, o mapa da direita vai mostrar para vocês como o território foi dividido em diversas repúblicas, em países autônomos e independentes, menos o Brasil, porque o Brasil se fortaleceu numa unidade, ou seja, através da vinda da família real portuguesa, Dom João VI, o Brasil é elevado aí ao status de reino, faz parte do Império Português, então nós teremos uma unidade territorial, primeiro, sobre aí o governo de Dom João VI, que o Brasil ainda continua a ser, passa de colônia para Estado, e nós teremos aí, após Dom João VI, a formação do Império Brasileiro. Então, quando nós observamos no mapa, mais uma vez aí no mapa para gravar, o Brasil foi aí uma situação à parte de todo o resto da América Latina, porque o Brasil foi o único país que sustentou uma unidade territorial através da monarquia, enquanto os vizinhos estavam se fragmentando em diversos países, diversas repúblicas, todos de língua espanhola, mas governos autônomos e independentes. Legal? Deu para poder pegar? Próxima tela. Bom, e aí nós vamos ter aí a questão indígena, desde aí do período colonial brasileiro. O Brasil primeiro foi colônia, depois ele se tornou um estado junto, unido com o governo de Portugal. Então, nos primeiros anos de colonização, os europeus se relacionavam com os indígenas através do escambo, ou seja, troca de produtos. Mas as investidas portuguesas no território os levaram a capturar os nativos para escravizá-los. Os indígenas resistiram à dominação dos seus territórios e dos seus corpos. As relações de poder entre europeus e nativos, assim como as doenças que vieram nos navios, geraram, ao longo da colonização, o extermínio da maioria das tribos. Aí nós temos aí a pintura de Jean-Baptiste Debré, que vai mostrar aí como que os indígenas passaram a ser escravizados. E aí entra uma questão muito importante que o Joshua colocou, que aí começou aí o desmatamento, a exploração da terra e a degradação aí desse meio ambiente natural a qual os indígenas habitavam, ok? Então, nós vamos ter aí relações de poder entre aqueles que escravizam e os escravizados. Durante a colonização das terras brasileiras, os indígenas compreenderam os verdadeiros interesses dos portugueses. Diante da escravização, os indígenas empreenderam uma série de guerrilhas como forma de resistência ao domínio europeu. Nós teremos aí a Guerra dos Tamoios, aí no século XVI, a Guerra dos Aimorés, também no século XVI, Guerra dos Potiguaras, lá no Rio Grande do Norte, também aí final do século XVI. Levante Tupinambá, século XVII, Confederação dos Cariris, século XVII, e ataque dos Guaicurus no século XVIII. Então, nós observamos por essa classificação das guerras, das resistências que houve no Brasil durante o período colonial, desde o século XVI até o século XVIII. Ou seja, os indígenas não aceitaram pacificamente serem dominados. Eles resistiram e lutaram pela sua independência e pela terra que, de fato, pertencia a eles. Legal? Próxima tela. Sistema colonial português, nós vamos ter aqui o fim do sistema colonial português, como foi que isso ocorreu, como que essas relações entre Brasil e Portugal, dentro do pacto colonial, começaram a se dissolver.
Primeiro, pela contradição entre os interesses da metrópole e dos colonos. Por quê? Porque o Brasil apresentava um determinado desenvolvimento econômico através das atividades mineradoras, haja vista aí a questão lá do ouro em Minas Gerais, e também o engenho e produção de açúcar. Então, já havia um desenvolvimento econômico no Brasil, os engenhos de açúcar aí financiados pela Holanda, mas toda essa mercadoria, dentro dos critérios do Pacto Colonial, deveriam ser enviados para Portugal. Não havia a liberdade econômica aí do Brasil negociar com outros países, porque ele estava preso ao Pacto Colonial. Teremos a proibição do ofício de ourives em Minas Gerais, em 1751, estendidas para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para Pernambuco, e a produção de manufaturas têxteis na colônia em 1785, isso para poder minar a força produtiva do Brasil. Havia um comércio interno, que era proibido na época, porque todo produto deveria ir para Portugal, e havia um comércio interno que Portugal estava criando os mecanismos para poder impedir. Com esse comércio interno ilegal, por causa dos critérios do Pacto Colonial, Portugal estava perdendo aí rendimentos. E aí nós teremos os confrontos entre colonizadores e colonos em vários lugares do Brasil. Isso porque os interesses dos colonizadores já estavam entrando em atrito com, por exemplo, os donos das minas de ouro lá em Minas Gerais, os donos do engenho. Então, essas pessoas, tanto os donos das mineradoras como os donos dos engenhos, eles estavam perdendo com as políticas que Portugal realizava através do Pacto Colonial. Então, esse sistema vai começar a ruir. Ok? Próxima tela. Há 200 anos, em 22 de janeiro de 1808, o Brasil estava lá no Pacto Colonial, Dom João VI e a família real desembarcaram em Salvador. A viagem foi motivada, conforme vocês viram lá no ano passado, pela invasão francesa a Portugal, ocorrida em 29 de novembro de 1807. Napoleão Bonaparte havia declarado em 1806 o bloqueio continental, proibindo que qualquer país europeu mantivesse contato comercial com a Inglaterra. Com essa medida, Portugal corria o risco de perder seu maior aliado e de ficar sob o jugo francês. A solução encontrada para escapar da ameaça de Napoleão, ou até mesmo ser destronado, foi transferir temporariamente a sede do reino para o Brasil, principal colônia do Império Luso. Subitamente, toda a estrutura administrativa, funcionários, documentos, bem como a família real e a corte, tiveram de ser embarcados na esquadra portuguesa, escoltada até o Brasil por navios de guerra da Inglaterra. E Napoleão invadiu, então, Portugal. Ok? Então, nós temos aí a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Legal? Bem legal, né? Nós vimos esse conteúdo aí o ano passado, esse sortie à la française, essa saída de Dom João VI para chegar no Brasil. Em 1815, o Brasil deixa de ser colônia e ganha o status de Estado, se tornando um único reinado unido pela coroa portuguesa. Essa atitude de Dom João VI acabou por romper com o Pacto Colonial, realizando a abertura comercial do Brasil com a Inglaterra. Porém, essa abertura econômica intensificou a demanda por mão de obra escrava, haja vista que, além dos engenhos, o Brasil iria produzir produtos manufaturados para exportação,
aumentando a produção interna, ok? E aí nós vamos ter ao seu lado a carta de 16 de dezembro, né? A carta-lei de 16 de dezembro de 1815, aonde o Brasil ele deixa de ser colônia e se torna uma parte do Reino de Portugal. Com essa atitude, com essa ação, Dom João VI está quebrando os princípios do pacto colonial. Ok? Bem legal. Próxima tela. A partir do século XVII, devido à ascensão da empresa açucareira, acelerou-se a importação da mão de obra escrava, principalmente em regiões da costa oeste da África, onde se tornou possível, desde o século XV, as navegações para as Américas colonizadas. Até a Lei Áurea, né, no final do século XIX, em 1888, houve diversas resistências que foram empreendidas, né, pelos escravizados, principalmente com a construção de quilombos, né. Tanto os indígenas estavam resistindo à escravidão, como também os escravizados africanos que estavam sendo trazidos para o Brasil para poder aí formar a mão de obra que o Brasil agora precisa. Eles também começaram a resistir. E olha que foi uma baita de uma resistência que nossos irmãos realizaram aí contra a colonização, contra a escravidão dos seus corpos, ok? Legal! Na próxima tela, nós vamos observar um gráfico muito interessante, porque esse gráfico está mostrando para vocês algumas elevações, mas sempre aí o crescimento do fluxo de escravizados no Brasil. Quando nós chegamos aí em 1811, 1812, até 1825, nós vamos ver o grande crescimento do tráfico de escravos para o Brasil. É claro que já que desde lá do século XVIII, nós já vamos ter aí 63.300 escravizados no Brasil, mas esse número vai subindo gradativamente, e quando a família real portuguesa ela vem para o Brasil, onde uma estrutura deve ser construída, onde a economia também começa a se fortalecer, então começa-se a se trazer muito mais pessoas escravizadas para trabalhar nos engenhos, para trabalhar nas fazendas de café, para trabalhar também na mineração. Ok? Então, na aula de hoje, nós estamos observando o interior das estruturas que foram construídas, né, no período que a família real esteve no Brasil, e como que o contexto social que estava posto, né, quando Dom João VI chegou. É claro que ele vai fazer diversas mudanças, ele vai proporcionar outras criações, mas a estrutura escravagista está posta e vai aumentar gradativamente quando o Dom João VI chega ao Brasil. Ok? Legal, gente? Vai aí se preparando para as avaliações. Nós vamos ter aí na tela uma questão, mas essa questão já está lá na plataforma de tarefas, junto com outras questões que o professor colocou lá, para que você possa resolver, ok? E aí nós temos aí a resposta, vamos passar para vocês não verem, né? Porque essa atividade já está lá na tarefa, né? Apesar que vocês já viram que vocês são inteligentes. Atividades complementares, vocês vão escolher 2 guerrilhas dessas que nós classificamos para vocês, e vocês vão fazer uma pesquisa sobre elas. E aí, como atividade, vocês vão criar um lapbook, né, e realizar, claro, um resumo sobre o assunto. Você vai realizar o resumo sobre o assunto e vai estar criando o lapbook. E aí também você pode criar um podcast de até 2 minutos com a síntese da sua pesquisa e enviar para nós, ok? Fim da aula de hoje, obrigado pela participação. Parabéns, Joshua, pela sua consciência. Parabéns aí à professora Edna, da Escola Rádio na Feres. Avalie a aula no final e até a próxima, galerinha. Tchau!